fecha aspas. Eu me refiro, Amadeu, ao secretário de Planejamento, Washington Bonfim, ele que participou das gestões do ex-prefeito Firmino Filho. Eu conversei com ele hoje pela manhã e tem uma cartela com a resposta dele. O que falou, Ari, então, é o Washington Bonfim? Na minha visão, trata-se de um movimento clássico da milícia digital de perfil bolsonarista. Esses ataques são, no geral, mais pessoais do que políticos. E, neste caso, tem como alvo a pessoa da deputada e sua família. Não poupam sequer a própria mãe dela. E pior ainda, a grande diferença em relação ao meu caso é que ela é mulher jovem. E na mente de quem patrocina essas agressões, por causa disto, acham que podem subir mais o tom para intimidar e procurar diminuir o protagonismo e a coragem de uma mulher que assume uma posição importante, como líder política autônoma, que tem pulso e maturidade para conduzir os destinos de seu grupo, Washington Bonfim. Professor Washington Bonfim, que fala aí como firminista, ex-tucano e como cientista social. Justamente, Amadeu. E ele cita ali o caso dele porque ele fez o mesmo movimento na eleição passada, um movimento de deixar esse grupo e migrar para um apoio a Rafael Fonteles. Mas em relação a esses ataques que a deputada estadual Bárbara do Firmino vem sofrendo, alguns ataques são bem irresponsáveis. Porque, inclusive, eu vi alguns vídeos de pessoas sinalizando que ela estaria traindo a memória do pai. Mas quem garante, Amadeu, qual seria o posicionamento de Firmino Filho na política atual? Deixa eu dar só um esclarecimento aqui à nossa audiência. Você viu, acompanhou ontem aqui, nós exibimos as repercussões e as críticas da oposição. Os progressistas, União Brasil, tucanos. Agora, a gente está mostrando e exibindo aqui as falas das lideranças e no aspecto político. Tudo que está envolto em achincalhe e agressões no plano pessoal, inclusive vinda de anônimos, aspas, e de pessoas que têm, como disse aí o professor, ele fala que são milícias bolsonaristas. Sim. Não sei se são bolsonaristas, aí a opinião é com vocês aqui, mas que são milícias digitais são. Que são coordenadas. Que são milícias digitais, organizadas, coordenadas, planejadas, são. E nós aqui temos como linha editorial não dar vazão a esse tipo de achincalhe. É só esse esclarecimento que eu queria fazer. Pois não. Agora, Amadeu, ao meu ver, é muita prepotência e irresponsabilidade comentários desse tipo, porque do mesmo modo que Firmino Filho nunca votou no Partido dos Trabalhadores, ele também rejeitava completamente a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que no Piauí há representantes ligados a Bolsonaro neste grupo. Ele inclusive liderava a Frente Nacional dos Prefeitos durante a pandemia da Covid-19 e foi um dos críticos ávidos da gestão, da ingerência de Jair Bolsonaro no trato com a pandemia da Covid-19. Então, alguns comentários, ao meu ver, são totalmente irresponsáveis e beiram, sim, essa misoginia que o professor Washington cita. Na hora que terminar os comentários de vocês, eu vou fazer aqui rapidinho sobre a trajetória do ex-prefeito Firmino. São, como diz o professor, são ataques de perfil bolsonarista, Ari? Sim, são ataques de perfil bolsonarista, porque a gente sabe quem está atacando. Eu sei que existem comentários anônimos, mas a maioria deles é de gente conhecida. Teresina não é uma cidade tão pequena assim, não é uma cidade tão grande, desculpa, assim, não, são 850 mil habitantes, e muitas dessas pessoas se expuseram, colocaram lá seu nome, algumas por vídeo, seu rosto, sua voz, em ataques que muitas vezes ultrapassaram a linha do razoável. E não eram ataques apenas políticos, eram ataques de cunho pessoal. E aí eu resgato no meu comentário tudo isso que a gente acabou de mostrar aqui, que a jornalista Cintia Lades trouxe em relação à senadora Elisiane Gama
e a deputada Jandira Fegali. Se fosse um herdeiro no masculino de um filho do prefeito mesmo, do próprio Firmino, ou de um outro, que tivesse aderido, feito um movimento assim, será que ele teria sido alvo no mesmo tom, com os mesmos adjetivos? Não. A questão de gênero também permeia esse caso da Bárbara do Firmino. Na minha avaliação, ela sai fortalecida como figura pública, por mostrar que tem raia própria, que tem maturidade, que tem pulso para tomar suas decisões. Repito a informação de ontem, a princípio, a atitude dela foi até questionada pelo próprio esposo, pelo advogado Breno Macedo, pela mãe, a ex-primeira-dama, Dona Lucy. Mas ela disse, não, já avaliei, é assim que eu acho que eu devo seguir e é assim que será. Então ela sai fortalecida, na minha opinião, e quem a ataca vai pagar cedo ou tarde o preço do julgamento público por isso. Pois não, Marta? É isso, Amadeu. Ontem, no Ciência Política, inclusive, a gente estava fazendo algumas repercussões sobre esse caso, e assim, a Kátia, ela falou uma coisa que eu achei bastante curiosa e bastante pertinente para falar aqui também hoje. O que é que ela comentou? Ela disse que, normalmente, esses políticos mais da antiga, mais que compõem ali o grupo em que ela estava inserida, estão muito acostumados com aquela mulher política que está lá, porque o pai colocou, porque tem um marido ali, tinha um marido na política, transferiu os votos para ela, uma política passiva, com uma atitude mais passiva, que era um pouco mais isenta do debate político. E agora, hoje em dia, as coisas mudaram, as coisas se transformaram, o papel da mulher, a figura da mulher é totalmente diferente, e a Bárbara, ela está provando para todo mundo que ela tem esse perfil de identidade própria, ela tem esse perfil diferente, ela realmente é uma inovação na política, assim como a vereadora Euzuíla Calisto, que eu também acredito que tem raia própria, que está construindo a imagem dela graças ao trabalho que está sendo feito por ela própria, a vereadora Poliana Rocha. Então são nomes diferentes, novos nomes que se colocam ali na política, que esses figurões ali do passado não estão acostumados e não querem lidar com esse tipo de figura. É por isso que tanto criticam, que colocam ali que não esperavam que ela mudasse de posicionamento, e se colocam ali como surpresos, como se tivessem sido traídos e como se não tivessem feito nada de errado. Mas eu acho que a deputada agiu corretamente, sim, ela agiu por conta própria, ela mostrou o valor que ela tem e ela mostrou que ela não vai servir de palanque para ninguém se promover em cima dela. Pois não, Poliana Oliveira? Onde a questão de gênero, como a Ari coloca, está permeando a situação da política da deputada Bárbara desde que o pai dela deixou de estar entre nós, em que se cogitou quem seria essa pessoa que levaria o legado político, que representaria o legado político de Firmino Filho. O Ari falando ali, se fosse um filho. Eu já tinha até comentado isso aqui no processo de discussão de candidatura. Você lembra de Eduardo Campos? Quando ele morreu, o nome do João Campos imediatamente apareceu como sucessor dessa trajetória política. São muitos os exemplos que a gente tem no Brasil. A deputada Bárbara, desde o começo que ela colocou o seu nome ali, pela família também ela foi apontada para representar esse legado, ela vem sendo questionada. Eu vejo muita hipocrisia de gente que desde ontem vem divulgando vídeo nas redes sociais, criticando, gente que até eu já escutei, falou o seguinte: se ela for a candidata, eu mesmo apoio o Fábio Novo, e hoje está criticando ela por estar apoiando o Fábio Novo. Então, tem muita hipocrisia, tem muita falsidade no meio político quando a gente se trata principalmente de mulher. A gente aqui nem sempre comenta tudo, porque às vezes não vem ao caso, mas a gente testemunha, vê nos bastidores, e eu vi por diversas vezes como nomes da política, não são nomes pequenos, são nomes médios e nomes grandes da política, que estavam em partidos, que estão ainda, na verdade, em partidos que fazem parte desse arco que a deputada se afasta agora, não na legenda, mas de posição política,
que faziam todo tipo de achincalhe por conta dela ser mulher, dela ser jovem e dela estar no seu primeiro mandato de deputada estadual. Ela não chegou no mandato à toa, né? Ela tem a sua força política, ela tem os votos que a colocaram na Assembleia Legislativa e o que a gente está vendo muito é preconceito e a figura da mulher sendo mais uma vez questionada. Vamos lá, eu prometi que ia fazer, presta atenção aqui no que eu vou falar, das críticas feitas a Firmino, PT, como é a trajetória, a linha do tempo de Firmino Filho. Foi puxado por Wolf Ferraz da universidade para ser secretário de Finanças em 92. Em 96, surpreendentemente, se elege prefeito de Teresina contra o mito Alberto Silva. Reeleito em 2000, já coligado com o MDB. Aí você já tem em 98 a primeira aproximação de Firmino com o PT. Em 98 houve a coligação forjada por Firmino, então prefeito, PSDB e PT. O candidato a governador em 98 do Firmino foi o Francisco Gerardo, do PSDB. Francisco Gerardo tendo como vice Antônio José Medeiros, do PT. Olha a coligação aí, ó. PSDB-PT. Francisco Gerardo, Antônio José Medeiros, 1998. Em 2001, Firmino era o candidato de Mão Santa ao governo do estado. Mão Santa foi cassado. Firmino, inclusive, fez um desagravo à cassação de Mão Santa, de todo modo uma cassação estapafúrdia, tanto que Mão Santa voltou nos braços do povo. E Firmino, não podendo ser candidato, foi pressionado pelo PSDB nacional a fazer coligação com o PFL. E vamos lembrar, o PSDB nasceu com Wolf Ferraz e Chagas Rodrigues em oposição ao PFL, mas foi forçado pelo PSDB nacional aqui a fazer a coligação. Isso em 2002. Então, Firmino que em 98 coligou com o PT, coligou com o PFL em 2002, mudando aí o eixo. Quando foi em 2015, Firmino apoiou para a presidência da Assembleia esse Fábio Novo, agora candidato a prefeito, do PT, contra Temístocles Filho, do MDB. E finalmente em 2020, Firmino, mesmo coligado com o Progressistas de Ciro Nogueira, esteve contra Jair Bolsonaro durante a pandemia.